Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Nesse momento nós vamos dar início à nossa primeira aula do curso de Batalha Espiritual. Essa aula é uma aula introdutória, então peço que você pegue aí o seu caderno, o seu lápis ou caneta, seu material didático e tome nota de tudo aquilo que nós estaremos abordando durante o período em que estivermos reunidos aqui nesse nosso encontro, ok? Vamos para o nosso primeiro slide. O tema do primeiro slide é a igreja em tempos pós-modernos, tá? É necessário, antes de tudo, nós compreendermos, pessoal, que a temática da aula, da disciplina, ela sempre vai estar condicionada à nossa apostila, tá bom? E a nossa apostila estará sempre condicionada ao que o texto sagrado aponta. Então, não tem aqui nenhum tipo de pensamento pessoal na construção tanto do material didático, da apostila, quanto dos slides, quanto da aplicação, tá bom? Então não é nenhum tipo de invencionismo, ok? Dito isso, vamos lá para o primeiro ponto. O primeiro ponto é que vivemos em uma sociedade marcada por rápidas transformações. Isso, de fato, é uma realidade, porque se nós é, fizermos aqui agora, traçarmos uma linha, né, do tempo, uma linha cronológica dos acontecimentos nos últimos 10 anos, nós vamos conseguir encontrar uma rápida transformação de pensamentos, de comportamentos, e isso em todos os campos, tá? No campo econômico, político, social e principalmente o campo religioso, que é o que nós estamos abordando dentro do nosso curso. Então, a mente de uma pessoa que estava dentro da igreja, que vivia a sua fé, que manifestava o seu pensamento acerca de Deus e acerca de Cristo, há 10 anos atrás, é um outro tipo de pensamento. E eu não estou aqui colocando se há 10 anos atrás nós éramos mais intelectuais ou menos intelectuais, se éramos mais espirituais ou menos espirituais. A ideia aqui é apontar essa transformação da sociedade, o que automaticamente vai influenciar a igreja. Até porque a igreja ela é montada por pessoas que vivem dentro da sociedade. Dentro do meu entendimento, uma dessas transformações que mais impactar a igreja é o pensamento relacionado à política. Há 10 anos atrás, nós não abordávamos esse tema, né, como nós abordamos na atualidade. Não discutíamos esse tema como discutíamos há 10, 12 anos atrás. Esse tema, por exemplo, não proporcionava tantas divisões dentro da congregação, das famílias, como proporciona na atualidade. E querendo ou não, gente, esse tema, ele sim, ele é usado pelo inimigo das nossas almas dentro da batalha espiritual, justamente para promover a divisão entre os irmãos, aonde uns vão apoiar um determinado lado, em contrapartida vão se tornar inimigos de quem optaram por defender o outro. Não há um diálogo, não há uma troca de informações. Então é necessário que a igreja ela esteja bem atenta a essas rápidas transformações. E se são rápidas transformações, gente, tudo aquilo que hoje é uma verdade absoluta, e não há uma verdade absoluta, há a sua verdade e a verdade da outra pessoa, existe uma verdade e não há verdade, né? E as pessoas estão defendendo essa uma verdade como fosse uma verdade absoluta. E ela é uma verdade hoje. E como a sociedade ela vive rápidas transformações, amanhã essa verdade já não é mais a verdade para aquela pessoa. Em alguns casos,
aquilo que ela defendia com unhas e dentes hoje, amanhã será exatamente a mesma pessoa que vai contra aquilo que um dia ela defendeu, ok? Segundo ponto aqui é que é necessário entender esse conflito entre luz e trevas, entre o céu e o inferno, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, e muito menos o que eu acho, tá? Mas é o que a Bíblia diz. É conforme a palavra de Deus diz. Então, se eu não compreendo, tá, pessoal, que o norte para enfrentar essa batalha está dentro da palavra, eu já entro nesse campo de batalha derrotado. Quando você, por exemplo, se reporta a Jesus no deserto, num conflito com o Satanás, e Jesus, a princípio, dentro de uma condição humana, ele estava, como eu posso dizer, ele estava com menos oportunidades, se assim nós podemos dizer, humanamente falando, em desvantagens ao diabo, mas ele vai enfrentar aquele conflito à luz da palavra. Ele vence a tentativa de convencimento do inimigo por meio da palavra. O inimigo, por exemplo, ele usa a Bíblia. Mas uma coisa é você usar a Bíblia, outra coisa é você apontar a palavra. E Jesus, ele, dentro desse conflito, a todo tempo ele diz, mas a palavra diz assim. Mas a palavra diz assim. Então o inimigo, ele traz uma interpretação, uma verdade, e Jesus, ele vence aquele conflito não apresentando uma verdade, ele apresenta a verdade, ok? Então esse conflito precisa ser vencido ou pelejado, ok? Utilizando a Bíblia Sagrada. O terceiro ponto desse momento da igreja em tempos pós-modernos é que é necessário, gente, ter discernimento espiritual. Ter discernimento espiritual não está condicionado a você ver o diabo, a você ver as trevas. É muito comum, dentro de alguns cultos que nós participamos, as pessoas entenderem que discernimento espiritual é quando ela vê um vulto, é quando ela vê uma corrente, é quando ela vê um anjo negro, né? Eu nunca vi anjo negro, mas tudo bem. Então, assim, ela entende que discernimento espiritual é quando ela enxerga o mal. Não, discernimento espiritual é quando você enxerga a luz. É quando você enxerga o que é Deus. Porque se você enxerga o que é o diabo, você não vai entender o que é Deus. O diabo não te mostra Deus. O inimigo não te mostra o que é luz. O inimigo, ele vai lhe mostrar o que parece luz. E o texto sagrado diz que há caminhos que parecem ser caminhos de vida, de luz, mas no final é caminho de morte. Ou seja, o inimigo, ele tem a capacidade de mostrar para você que algo é bom. Só que você só consegue compreender que aquele algo é bom, não é bom, quando você termina a sua trajetória. Então, discernimento espiritual é quando você enxerga a luz, é quando você enxerga Deus, é quando você enxerga o céu, entende? E quando você enxerga o que é o céu, o que é a luz de Deus, você não tem dúvidas do que daquilo que não é de Deus, tá? Então, busquem por discernimento espiritual, busquem para que vocês possam ter a certeza do que é luz e do que são as trevas, ok, pessoal? Espero que eu esteja conseguindo ser claro, beleza? Vamos para o nosso segundo tópico aqui. O segundo tópico tem por tema enfrentando os desafios espirituais, tá? O primeiro ponto desse tópico, da igreja enfrentando os desafios espirituais, é que a missão da igreja ela vai enfrentar, sim, oposições. Mateus 16:18 vai dizer que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja. Ou seja,
Se Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão, ele está afirmando que as portas do inferno, elas estão estabelecendo um ponto na geografia, ou seja, eu faço a oposição. Existe uma barreira, existe uma complexidade para o exercício da missão que Deus deu ao homem, que nós denominamos como igreja, que é o ajuntamento de pessoas em prol de uma missão. Então existe uma oposição, existe uma barreira a ser vencida, e existe uma promessa por detrás dessa barreira, dessa oposição. Jesus é claro ao dizer que as portas do inferno, elas existem, elas vão fazer oposição, elas vão exercer uma complexidade, elas vão se levantar, mas elas não vão prevalecer contra a igreja. Entende? Raciocine comigo. Porta não tem o poder de atacar. Porta tem o poder de impedir. Porta não se abre quando eu grito. Porta não se abre quando eu canto. Porta não se abre quando eu bato a palma. Porta não se abre quando eu dou um tei. Entende? Porta se abre quando eu exerço uma ação contra ela. E aí a porta vai se abrir. Quando Jesus ele cita Mateus 16, 18, né, contextualizando o que eu falei alguns segundos atrás, ele está dizendo que toda oposição ela só se mantém de pé quando a igreja não exerce nenhum tipo de ação contra ela. Então não existe a ideia de política da boa vizinhança. As portas do inferno foram feitas para serem derrubadas. E ela só é derrubada quando a igreja exerce uma ação contra ela. Tá bom? Então toda oposição ela é forte, ela existe, mas ela não prevalece. Quando a igreja exerce uma ação contra essas portas de oposição estabelecidas pelo inferno. Beleza? Segundo ponto, precisamos estar sempre prontos. Eu não vou me preparar para enfrentar uma guerra. Eu preciso estar preparado para enfrentar essa guerra. Eu não sei quando essa guerra vai se levantar de um modo mais feroz. Ela existe a todo tempo, mas existem tempos que a guerra se torna mais alta, o nível se torna mais alto, né? O nível de oposição, o nível de ataque, de contra-ataque, eles se tornam mais fortes. E eu preciso estar pronto para quando esse momento se levantar, para quando esse tempo acontecer. O apóstolo Pedro, por exemplo, em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, ele vai dizer o quê? Que nós precisamos estar sempre preparados. Você está preparado? Se uma guerra estourar agora no campo espiritual? Ou você vai recorrer, por exemplo, à sua liderança? Ou se você faz parte dessa liderança, ou se você é a liderança, você ainda vai se preparar? Já percebeu que as pessoas elas decidem jejuar depois que o caos acontece? Decidem subir um monte quando o problema é uma realidade? É porque nós estamos muito acostumados a sanar o problema, a apagar o fogo, e não a prevenir o problema e a prevenir o fogo. Então, a preparação, ela serve para que quando o caos acontecer, eu venha estar pronto para poder enfrentar aquela peleja, aquela batalha. Você está pronto? Se não estiver, é tempo de se aprontar. O terceiro ponto desse tópico é: nessa batalha, nós precisamos estar sempre vigilantes. Mateus, capítulo de número 26, verso de número 41, vai dizer que eu preciso vigiar e orar. Eu preciso estar sempre vigilante. A vigilância vem em primeiro ponto, pessoal. Não adianta eu orar muito e vigiar pouco, ler muito e vigiar pouco, subir muito monte e vigiar pouco. A vigilância serve para impedir que o inimigo entre em um espaço que for reservado para mim. Quanto maior for o nível de vigilância, menor vai ser o volume das brechas que vão existir nos seus muros, que é por onde o diabo entra. Um soldado, né, um guarda, ele não é posto na torre de vigia à toa. Ele é posto na torre de vigia para que quando o inimigo se aproximar,
ele da torre já dá uma ordem para que aquele invasor paralise a sua ação. Então, por vezes, eu estou orando muito, estou lendo muito, estou subindo muito o monte, mas estou vigiando pouco. E aí ele vai entrar. E aí ele vai executar as ações que são pertinentes a eles. Tá bom? Ok? Então eu espero que nesse primeiro ponto aqui, dessa parte 1 dessa aula, desse tema, você tenha conseguido alcançar algumas informações, alguns conhecimentos que são relevantes não só para o curso, pessoal, mas como também para a sua vida com Deus e também familiar. Ok? Te espero na segunda parte dessa aula. Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus.